Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá assistindo Freud Pod aí, juntamente com minha parceira Naju. E aí, galera, beleza? Tudo bem, Arthur? Pessoal, hoje a gente trouxe mais um episódio para vocês do nosso podcast Freud Pod. E hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a vida e obras de Ana Freud, a filha do Freud. E para falar junto com a gente trouxe os estudantes de psicologia da faculdade Anhembi Morumbi, Giovanni, Beatriz e Vinícius. O que eles vão falar hoje pra gente, Arthur? Então, aí eu queria perguntar aí pra eles, né, que vieram aí nesse intuito, falar um pouquinho sobre a Ana Freud, um pouquinho das obras dela, né? E aí, Giovanni, como que foi? Como que tudo começou? Quem foi ela, primeiramente? Tudo bem, Ana Júlia? Tudo bem, Arthur? Obrigado pelo convite, gente. Então, pra gente dar início nas explicações sobre a Ana, a gente tem que pensar que ela é filha do ilustre Freud, e daí que partiu todo o trabalho que ela fez com a psicanálise infantil, na qual ela foi pioneira. Ela começou esse trabalho já com 17 anos, quando ela se formou na faculdade como pedagoga, e depois ela começou um trabalho, ela foi voluntária em algumas escolas. Posteriormente, aos 25, ela já inicia sua carreira na faculdade de medicina, quando ela começa a traduzir as obras do próprio Freud, se interessa pela mente humana e quer ter uma parte da psicanálise infantil ali com ela para conseguir desenvolver melhor todo esse estudo que a gente herdou dessa ilustre psicanalista. Pô, entendi. Então ela gostava tanto de criança, assim, ela foi casada ou teve bastante filho? Ou seguiu a vida aí amorosa com alguém? Então, a Ana, na verdade, nunca se casou, tá? Ela adotou 4 crianças de uma amiga dela, a Dorothy, que inclusive lá na frente, elas abriram um instituto juntas, onde elas estudaram também algumas crianças. Essas 4 crianças vieram de um outro país, né? Onde a Dorothy veio também, que era um país que estava vivendo guerra. Eram crianças neurodivergentes e foram, inclusive, com essas crianças que ela iniciou os tratamentos e os estudos que deram origem, né, à teoria que ela desenvolveu na psicanálise infantil. Caramba, galera, muito interessante poder conhecer um pouquinho melhor, né, sobre a vida da Ana Freud. Mas e a respeito das contribuições dela para a psicanálise infantil? Bia, você pode contar um pouquinho pra gente a respeito dessas linhas de pensamento dela? Bom, Nagi, uma das principais obras da Ana Freud foi o livro que ela desenvolveu sobre os mecanismos de defesa do ego. É um livro super importante para a psicanálise que é usada até então, nos dias atuais. E uma teoria que a gente gosta bastante, que a gente trouxe para comentar com vocês, foi sobre as linhas de desenvolvimento. Ela desenvolveu 5 linhas de desenvolvimento para diferenciar a análise adulta da análise infantil dentro da psicanálise. Caramba, Bia, que demais! E o legal é que a galera tá interagindo super aqui com a gente na live. E a Edna Ribeiro mandou uma mensagem pra gente, falando: Bia, como é que funcionava as linhas do desenvolvimento? Você pode contar um pouquinho melhor pra gente? Ana Freud, ela desenvolveu 5 linhas de desenvolvimento, né? Mas ela colocou essas linhas como um modelo para que outras pessoas pudessem agregar. Não é uma coisa certa, assim, é só um exemplo pra gente seguir. Ela colocou sobre a capacidade da criança se alimentar, colocou sobre o controle dos esfíncteres, colocou sobre o controle corpóreo, sobre o companheirismo, a empatia e também do corpo ao brinquedo, do brinquedo ao trabalho. É muito interessante esse trabalho que ela desenvolveu. Putz, mas eu não sei se foi na mesma época e tudo mais, mas ela já trabalhou com a Melanie Klein, né? E ela teve algum envolvimento nessas linhas de desenvolvimento que a Ana Freud citou? Elas estavam trabalhando juntas, alguma coisa assim? Então, Arthur, na verdade elas tiveram sim um momento em que elas trabalharam juntas e houve algumas divergências entre elas, o que acabou gerando inclusive uma briga muito feia entre as duas pensadoras. Elas não se batiam mais depois dessa treta que elas tiveram, e o principal motivo da briga delas é a própria teoria. A Melanie Klein, ela defendia que os pais não eram importantes no tratamento da psicanálise infantil, enquanto a Ana Freud defendia que sim, eles eram imprescindíveis para o tratamento dessas crianças. O que acontece é que, curiosamente, a teoria da Melanie Klein era muito mais aceita e condizente com a teoria do Freud, já que o da Ana já divergia bastante. Caramba, cara, que rolê! Mas voltando um pouquinho a respeito do assunto das linhas do desenvolvimento, eu queria saber um pouquinho melhor a respeito da importância dessa linha nos dias atuais, né? Vini, você pode contar um pouquinho melhor pra gente? Bom, legal. A Ana Freud, ela defendia com as linhas de desenvolvimento, principalmente a importância do ambiente no desenvolvimento das crianças, né? Que era quem ela tanto estudava. Ela defendia, diferente da Melanie, que o ambiente influenciava e muito no desenvolvimento psicológico, sexual e neurológico também das crianças, né, ao longo do tempo. Então, a principal contribuição das linhas foi mapear os momentos em que essas crianças viviam, né, ao longo do seu desenvolvimento ali na infância, e aí com isso conseguir entender o momento em que elas estavam e também prevenir que elas passassem por situações que não estivessem adequadas com os momentos em que elas estavam vivenciando, né?
pensando que elas não estariam tão preparadas para viver aquilo que elas estavam vivendo. Então, Vi, completando o que você estava falando, essa teoria também contribuiu para que Ana Freud desenvolvesse um perfil diagnóstico das crianças, né? Para que ela soubesse quais crianças realmente precisavam ser submetidas à análise, porque de acordo com essa teoria, nem todas as crianças precisariam passar pelo tratamento psicanalítico, somente aquelas que tivessem alguma falha ou algum atraso no desenvolvimento do ego. Então, essa teoria serviu para traçar esse perfil diagnóstico. Ah, entendi, mas de modo geral, assim, falando da Ana Freud, ela deixou alguma bagagem aí pra gente, nos tempos atuais? Na verdade, Arthur, além de todos os estudos que ela fez para embasar a psicanálise de hoje, ela deixou fundado, junto com a sua amiga Dorothy, o Hampstead Nursery, que ela fundou na década de 40, mas que foi prevalecendo aí até os dias atuais. Após a morte dela em 1982, esse instituto mudou de nome para Instituto Ana Freud. Ele é aberto até hoje. Só que, infelizmente, a Ana acabou sendo deixada de lado. Não tem muitos estudos que se aprofundam nela, não tem muitas obras que façam muito jus a ela. Infelizmente, ela caiu no ostracismo e o que ela deixou foi apenas um pouquinho de história, além da colaboração com a psicanálise infantil. Poxa, Giovanni, é muito triste, né? Ver uma pessoa que colaborou tanto pra nossa história hoje em dia não ser tão reconhecida. Mas, infelizmente, o nosso tempo tá acabando, a produção tá pedindo pra gente encerrar aqui. Eu queria agradecer a todos vocês que estão conectados aí com a gente, mandaram a mensagem. Queria agradecer os nossos convidados, né? Vinícius, Beatriz, Giovanni, o meu parceirão também de todas as vezes, o Arthur. E é isso, espero vocês no próximo episódio e até mais. Tchau, tchau!